Neguinho, do César MC, com a participação do Djonga também, é o que a gente vai reagir aqui agora. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Fernando, o vulgo Dinho. E eu sou a Jess. Na nossa enquete e nas sugestões que a gente pede pra vocês, vocês foram lá e falaram, continua reagindo e analisando o álbum do César. E a gente pegou aqui uma das músicas que foram bem pedidas, que foi Neguinho. Só que como ela tem um videoclipe, a gente resolveu deixar só pra ela, porque tem muita informação provavelmente. E eu tô empolgado pra ver essa música, porque eu, sinceramente, eu conheço o Djonga de ouvir falar, mas eu nunca vi um trabalho dele de fato. Também tô empolgada pra conhecer um pouco mais do Djonga e também, cara, tô curtindo muito o álbum do César mesmo. Se você ainda não assistiu nossos outros vídeos, assiste lá que tá muito legal os reacts, as análises, a gente tá super empolgado e bora pra mais uma. Mas antes da gente dar um play, dá um like pra gente, se inscreve no canal que é muito importante. Se quiser dar uma força maior, considere também se tornar um membro. E não saia desesperado depois do react, porque a gente sempre faz uma análise em 3 etapas, observando o ponto de vista musical, visual e também a letra. O fone tá no ouvido, 3, 2, 1 e play! Caraca, tem tipo um trêmulo, né, no som. Ficou muito legal. Que isso? Que doido. Olha que fotografia. Muito louco, cara. Parece de filme, assim. Não, e tá tipo uma confusão, assim. Eu não posso deixar que morra, mano, não posso deixar que morra. Ventos altos e baixos, essa vida é uma gangorra. Conserte seu telhado antes que chova. E não ouse salvar o mundo antes de lavar a louça. Eu vim de lá, onde os sonhos me acordam. E me lembro que seu erro final pode ser terrível. Pela minha quebrada, enterro feito Jordan. E depois da minha jogada, a discussão é sobre voar ser possível. Pra que o segurança não siga meus passos. E de fato eu tenho um sorriso sempre que eu for filmado. Pra encher a geladeira dentro do supermercado, onde eu não seja perseguido, seguido ou assassinado. Não, buscamos novo significado. Uma porta impossível pra quem foi subestimado. Disseram que era o neguinho e somente o favelado. É exatamente o peso disso que hoje te deixa chocado. Mas é claro que eles vão se incomodar toda vez que virem um de nós no hype, portando um Nike ou blusa da Ark. Vão perguntar de onde veio aquela bike. A nossa luta inspira kings como Martin. E eu vou dar tudo nessa luta antes de partir, pra nunca mais ouvir a velha frase que dizia que era só mais um neguinho. Cara, ficou muito top. Disseram que era só mais um neguinho. Só mais um neguinho. Disseram que era só mais um neguinho. Só mais um neguinho. Disseram que era só mais um neguinho. Olha que transição legal. Mais um neguinho. Framing block. Lavei o mundo, comprei as louças. Ensinei tanto pros meus que perguntaram, professor, cadê a lousa? E ensinei tanto pros meus que os boys ficou sem argumento de ver nós chegar sem bolsa. Poder, respeito, papo reto e disposição. Se eu fosse acusa, tinha todos os dedos da mão. Onde eu nem era convidado, sou anfitrião. No português, claro, nós é o sim, meio ou não. Falar de Djonga e César é mico. O mais apropriado é nos chamar de milionários José Rico. Gente diz que tá escrito. Então erga essa cabeça e mete o pé que as folhas brancas eu rabisco e negrito. Se eles têm o juiz no bolso, nós ganhamos no grito. Se tentarem calar minha voz, eu roubo o apito. E na madruga na minha casa eu reflito. Os caras enchem o de mato, mas vive apoiando o mito. Esse Gustavo é um cara liso. E o que mais nota é que ele joga com alegria e ousadia. Pra cada gol é uma assistência pros meus. E vocês não seriam o Messi nem com a ajuda de Messias. Só mais um neguinho. Foi o que eles disseram quando olharam pra mim. É só mais um neguinho. Ele tem um jeito contraído de flor. Ó, que frase, né, velho? Oxe. Que doido. Disseram que era só mais um neguinho. Só mais um neguinho. Aquela cena do início, de dentro de um carro, a ligação que fizeram. Mano, música pesada, música hein? potente, assim, intensa. Cada frase, né, que eles jogavam assim na letra. Mas a gente sempre começa falando da questão musical. Eu achei muito da hora a construção do beat, porque o beatmaker ali, né, o produtor, ele soube fazer uma sonoridade alongada, meio com reverb. Às vezes dava a impressão de que tinha um reverse delay, ou até mesmo um trêmulo, né, que dava aquela... sabe? Então teve boas escolhas nos timbres. A música ela tem um andamento
movimento mais padrão ali para que é o trap e alguns movimentos musicais de hoje em dia, mas eu achei muito interessante as escolhas, as pausas, a intenção do som de sempre trazer uma certa novidade e uma ênfase nos refrões, né, que é só mais um neguinho. A construção da música ficou interessante, né? O beat mesmo, eu achei que eles usaram tantos efeitos, preencheu tanto que deu uma sensação meio molhado, sabe? Eu não sei explicar de outra forma, mas preencheu muito bem ali, como se fosse uma cama, um pano de fundo mesmo, pra eles virem com a voz trazendo a intensidade que precisava, porque o beat mesmo, ele não teve muitas variações de intensidade, mas na voz eles colocaram isso também. Pois é, o César, aquele flow que a gente já conhece, né, que é mais assim, mais uma voz um pouco mais rouca. Que é bem raiz aqui. Isso, que traz uma certa indignação quando quer. Por exemplo, teve um certo momento que ele tava meio que aconselhando, falando pra uma outra pessoa, e ali ele realmente tava interpretando como se ele tivesse de fato falando pra um outro alguém aquelas palavras. E isso tá adicionado na música, ou seja, há uma sensação de sentimento na música. O Djonga pra mim foi uma novidade, inclusive eu quis prestar muita atenção no estilo de flow dele aqui, porque era uma novidade pra mim. Mas ele tinha uma jogada assim meio descontraída, até quando tava falando algo sério, sabe? Numa mistura de ironia com seriedade, uma coisa ali no meio. Porque quando você para pra pensar nos versos que ele soltou, ele trazia um pouco de ironia dentro de contextos que eram mais sérios. Ele causava uma certa mistura, dava algumas sensações diferentes, era meio com sinestesia, assim, né? A gente mistura tudo aquilo que ele tá falando com o trejeito que ele tá colocando na música. É um pouco mais complexo, mas eu quis prestar muita atenção porque ele realmente é muito reconhecido pela galera. Realmente a participação do Djonga casou muito bem aqui. E uma coisa que eu achei legal também foi a parte do refrão que você chegou a comentar, que tem meio que uma melodia. Essa estratégia de usar um refrão assim com menos palavras e mais cantado é muito legal também pra poder trazer uma memorização mesmo pra gente mais fácil da música. Tem uma parada na arte visual, mais especificamente na cinematografia, que é chamada de fotografia. A fotografia é como se fosse aquela ideia de que se parasse o frame do vídeo, se seria uma boa foto, se seria uma boa imagem. E cara, a fotografia desse videoclipe aqui ficou muito maneiro, velho. Que stakes, esse inicial aqui do César dentro desse telefone público ficou muito maneiro. E ali tinha uma pessoa correndo, sabe, em volta, que trazia uma ideia mais de que tinha uma história sendo decorrida. Isso, e por falar em história, outra coisa dentro da cinematografia é o roteiro, cara. A gente vê que nada aqui é por acaso. Como, por exemplo, no início do videoclipe, eles focam naquele objeto pendurado ali no retrovisor e a gente fica sem entender, mas lá no final ele aparece de novo e eles entram dentro desse carro. Ou seja, tudo tem uma ligação ali no meio do videoclipe também. Além da questão das fotografias, que foram muito interessantes, a gente vê uma coisa muito legal também, são esses freeze frames, que é a técnica que se dá a esse congelamento que tem do César, e aí logo depois eles colocam outras técnicas, como por exemplo, colocam ele preto e branco, como se fosse uma impressão de jornal, e o decorrer da cena já está acontecendo, sabe, enquanto tem esse freeze frame. É inteligente, mas causa uma similaridade com os recortes de jornais, com notícias ali que estão acontecendo. Mas uma das coisas mais chamativas é justamente esse trecho aqui, que ele é muito marcante tanto na letra quanto no visual, que é o César falando ali pra pessoa que tá correndo, né? Um jovem negro, cara, que tem muito a ver com a temática da música, né? Eu vi uma mistura de linguagens artísticas aqui muito interessante, porque, por exemplo, quando você fala do freeze frame, ele fica parecendo que é baseado com a arte da colagem, que são os recortes que tem a ver com o jornal, e depois também a gente vê a encenação deles, cara, as artes cênicas aqui presentes, igual você falou, teve a participação ali do jovem e o César falando com ele, e depois o César se volta pra câmera pra falar com a gente, sabe? E depois o Djonga aparece também falando com a gente vê uma mistura de muitas linguagens artísticas, tudo rolando ao mesmo tempo, além da música, que também já seria outra linguagem artística. Pois é, na questão técnica também tem uma transição que é muito legal de ser usada, que é o framing block. Tem uma cena e aquela cena se movimenta deixando uma outra cena. Isso acontece na transição do César para o Djonga, e também quando o Djonga tá ali cantando, que passa uma ideia do freeze frame, mas aí aquele personagem que tá correndo tira essa imagem, assim, ou seja, escolhas muito inteligentes para o visual. O visual desse aqui ficou muito bem trabalhado, cara, me impressionou de fato. E as cores do clipe lembram muito também o que a gente viu em Dai César, o que é de César. A gente vê uma continuidade aqui, nesse ambiente um pouco mais obscuro mesmo, de noite, então tudo tá bem ligado. As cores que aparecem são tons mais terrosos, é um ambiente mais urbano também,
também, a gente sente essa continuidade. A letra dessa música é muito clara. Aliás, ela é muito clara em tudo que ela quer falar. No título, na parte visual. E por ser um rap, né, o conteúdo da letra é bem extenso em versos, digamos assim. Mas você percebe claramente quais são as intenções. Trazer uma voz contra, né, o preconceito racial e algumas coisas relacionadas a isso. Em versos como: conserte teu telhado antes que chova e não ouse salvar o mundo antes de lavar a louça. Me faz uma reflexão de que sim, existe um problema que é exposto aqui sobre a questão do preconceito racial e que muitas vezes as pessoas querem dar opinião sobre coisas grandes, né? Mas muitas vezes o raciocínio dessa pessoa tem que começar dentro de casa e nas pequenas coisas. Em vez de querer salvar o mundo, tente só lavar a sua louça, ou seja, tente fazer a sua parte, o seu cotidiano. As pequenas coisas é que constroem isso. O próprio título, que é bem sucinto, em uma palavra só, ele já diz muito, porque ele coloca aqui aquele adjetivo meio pejorativo, sabe? E isso vai se repetindo ali no refrão, que também é muito simples e claro, ele quer passar uma mensagem clara, não é à toa que no refrão ele não coloca muitas rimas grandes, sabe? Então só esse título já diz muito pelo fato da gente esquecer da individualidade das pessoas, de cada um. Quando ele fala disseram que era só mais um neguinho, ele tá criticando quando a gente coloca tudo no mesmo pacote, quando o preconceito se mostra ali só pelo exterior, onde o cara já é julgado, sabe? Como se ele fosse só mais um ali e não estão vendo a individualidade dele. O César também adiciona aqui um pouco daqueles jargões bem preconceituosos, ultrapassados também, em dizer que se ele tá com tênis legal, onde que você conseguiu essa bike, sabe? Já trazendo aquela alusão de que se a pessoa conquistou aquilo, tem alguma coisa errada. Será que ele roubou? E quando a gente fala ultrapassado, não é porque não existe mais, é o que dá mais raiva, é porque é algo que já deveria ter passado mesmo, mas que a gente vê se repetindo. E a gente tem que continuar falando disso, é chover no molhado mesmo. A parte do Djonga, ele tem um tom mais crítico, né? Ele tem as suas críticas ao governo, que é bem cotidiano, inclusive na questão do rap. O rap sempre foi um estilo de música que também traz em si ativismo, né? Digamos um assim. Instrumento, é uma ferramenta mesmo para poder falar sobre questões sociais, políticas. Mas ele também fala de algumas figuras que foram muito importantes na sociedade, homens negros que fizeram muita diferença, né? Ele fala do Obama, fala do Ronaldinho, fala do LeBron, do Jay-Z, sabe? Que são pessoas que fizeram alguma diferença ou que foram destaques naquilo que ele se propõe a fazer. E eu achei muito legal isso também. É muito comum a gente ver ele citando referências. O próprio César também faz isso direto para poder exemplificar a fala deles ali. Muito interessante a letra e traz muito daquilo que é a proposta do César, que é de ser porta-voz, né? Que é de trazer essas verdades, trazer esse discurso. Mas quem falou isso foi o Audiotape. Grandes coisas, né? A gente não sabe nada. Eu quero saber de você que manja muito mais que nós. Comenta aqui embaixo, traz mais informação para enriquecer os comentários. Gostou do vídeo? Dá um like pra gente, por isso é importante. Clica aqui, ó, se inscreve no canal que só tem coisa boa. A gente analisou inclusive algumas outras músicas do César que estão aqui nessa playlist que você pode conferir agora. Um abraço pra você e tchau. Tchau.